Bom dia. Como nós já estamos estudando há algum bom tempo, né? Nós hoje vamos falar do Setembro Amarelo, dando continuidade a um trabalho que nós iniciamos em 11 de setembro. E ao falar desse Setembro Amarelo, eu, a professora Kátia, aos meus 43 anos, resolvi contar uma história para vocês. Eu, em 2010, estava trabalhando uma turma de 7º ano, dando aula, e do nada, eu na frente dos meus alunos, eu comecei a sentir uma falta de ar muito grande. E o coração acelerava e parecia que eu ia desmaiar. Naquele momento, os alunos ficaram desesperados, eu tremia demais, do nada, explicando a matéria em frente ao quadro, eles chamaram a supervisora e o pessoal da escola, e eu fui para casa. Chegando em casa, tornei a sentir a mesma coisa. Fui ao pronto-socorro da minha cidade, isso em Januária, Minas Gerais. Chegando lá, o médico falou assim que eu estava com um nível de ansiedade muito grande. Me encaminhou para um neurologista. Aí, para o neurologista falou assim, olha, você está com início de depressão. Lembro que na época eu fui afastada 5 dias da sala de aula. Passei a tomar fluoxetina na época e Rivotril. E com 5 dias eu fui melhorando, pronto, voltei para casa. Passados 5 dias eu retornei a trabalhar. Com 20 dias que eu estava trabalhando novamente, eu saindo da outra escola que eu trabalhava, na mesma rua que eu moro, a 300 metros da minha casa. Lembro como hoje era em torno de 10 horas da manhã. Ao sair no portão, eu olhei para a minha casa, olhei para a casa de uma vizinha, amiga minha, e eu sentia um mal-estar tão grande, um sufocamento, que eu não conseguia caminhar. Minhas pernas se tornaram muito pesadas e eu pensava, vou para a casa da minha vizinha ou vou para a minha residência? Eu sei que, para mim, o que eu me lembro, eu tive muita dificuldade para chegar até minha casa. Quando eu cheguei no portão, eu só lembro que eu gritei, mãe, me acorde que eu estou morrendo. E desse acorde que eu estou morrendo, eu me lembro muito pouco. Eu num pronto-socorro, gritando, desesperada. A minha comadre na época, Joeleide, minha mãe a chamou, ela que me socorreu, me levou para o pronto-socorro e eles aplicaram um remédio na minha veia. E segundo a minha mãe, daquele dia em diante, a minha comadre passou a me acompanhar, eu tive um surto psicótico. Fui parar no CAPS, Centro de Atenção, né, às pessoas que têm transtornos. E naquela época eu fiquei 3 meses quase que inconsciente. Eu não conseguia fazer coisas básicas, ou não aceitava tomar banho, interagir com as pessoas. Eu rastejava dentro da minha casa para que ninguém me visse. Uma vez que a minha casa da minha mãe, em Januária, ela tinha um gradilho na frente, a porta de vidro, uma janela. Então, assim, qualquer movimento dentro da minha residência, as pessoas me viam lá fora. Aí eu ficava rastejando, então eu fechava tudo para ninguém me ver. E eu comecei a escrever diversas frases bíblicas e pregar pela parede. Resumindo, nessa época eu comecei tomando 9 antidepressivos. Rivotril, fluoxetina, Depaquena, sertralina, uma infinidade. Tratei em 2010 durante 1 ano. E em 2011 eu conheci uma pessoa aqui de Felixlândia, o meu atual esposo. Eu achei que eu tinha melhorado. Voltando um pouquinho atrás, o médico me diagnosticou psiquiatra. Eu fiz terapia com psicólogo, com psiquiatra, com CID de transtorno da ansiedade generalizada, síndrome do pânico. Uma vez que eu não conseguia andar sozinha, eu chorava muito desesperada, eu só achava que ia morrer, eu sentia dores pelo corpo, eu sentia o meu coração paralisado e não andava em público. Eu tinha medo de público, não conseguia conviver na sociedade. Foram 3 meses muito dolorosos, mas eu acredito que foi mais doloroso para a minha família do que para mim. Porque eu me lembro pouco desta época. Eu lembro que eles relatam para mim que nem tomar banho eu queria. E graças a Deus, com os remédios, conheci o meu esposo aqui em Felixlândia.
casei em 2011 e quando eu casei eu estava feliz e tudo, eu simplesmente comecei a frequentar o CAPS aqui em Felixlândia com toda a documentação que veio do CAPS, comecei a fazer o tratamento e em 2012 eu engravidei. Quando eu engravidei fiquei feliz da vida, eu simplesmente sabotei o meu tratamento, eu parei de fazer tratamento. Porque eu estava tão feliz, eu não sentia nada, eu estava ótima, né? Só que eu não melhorei. Eu acho que faz parte da gente que faz tratamento, né? A gente enganar a gente mesmo. A gente ter vergonha de falar assim, eu tenho uma depressão, eu tenho um transtorno e a sociedade nos julgar. E ao longo desses mais de 10 anos, eu sabotei o meu tratamento várias vezes. Surtei várias vezes. Aqui em Felixlândia, eu fui várias vezes para o hospital tomar remédio na veia em 2012, entre 2012 e 2014. Hoje eu tenho uma consciência mais clara, aceito o meu diagnóstico, não tenho vergonha de falar sobre isso. Transtorno da ansiedade generalizada, síndrome do pânico e transtorno da bipolaridade. Não é fácil você conviver com isso, porque todos os dias você mata um leão para sobreviver. Todos os dias você tem que lutar com isso que martela na sua mente. Hoje, graças a Deus, ao longo desses anos, eu tomo 5 antidepressivos. E eles têm me ajudado muito. E por que eu venho falar sobre isso? Talvez eu sabotei várias vezes meus tratamentos anteriormente porque eu não falava. Eu tinha vergonha de falar o que eu sentia, do que o meu esposo, o meu vizinho, o meu amigo pudesse vir a pensar de mim. Como muitas pessoas falaram que eu era louca ou que eu usava da doença, né, para dizer o que eu sentia. Hoje eu tenho uma consciência mais clara disso. Hoje eu faço tratamento no CAPS. Sempre fiz, eu só sabotava, né? Eu sou uma paciente do CAPS e tenho consciência disso. Não tenho vergonha de falar para ninguém que tome os remédios. Hoje convivo bem. E quando eu falo desses diagnósticos, o que me acomete? Eu passo por uma ansiedade muito grande. Tudo meu tem que ser para ontem. Eu não consigo administrar o nervosismo, a agitação, e os remédios têm me ajudado. Haja vista que recentemente, há 3 meses, eu estava numa fase muito difícil, convivendo, sofrendo, tendo crises, controlando essas crises, e eu estava afastada do meu trabalho para poder me recuperar dessa fase. Porque às vezes é momento que você tem que parar um pouco, respirar e falar sobre isso. Eu tinha dificuldade. Hoje eu falo. E não é fácil, mas o mais importante é você falar o que você está sentindo. Até porque se de repente vier alguns pensamentos suicidas, pensamentos negativistas na sua mente, porque a nossa mente ela é muito poderosa. Quando você conversa, você abre o seu coração, você tenta cuidar do seu coração, da sua mente, pessoas virão te ajudar. Porque quando eu tô iniciando uma crise, a primeira coisa que eu faço, eu mando uma mensagem pra minha irmã e falo: eu não tô bem. E só ela mandar mensagem: calma, você não tem nada. Não, aliás, minto, calma, você vai melhorar, é assim mesmo, faça a respiração, anda, passeia. Isso já me ajuda, já me conforta, porque eu sei que eu tenho alguém para me acolher. A minha mãe me acolhe, a minha família me acolhe. Então, assim, é muito importante que a família esteja junto nesse processo. Eu acredito que nesses 10 anos, eu só não vim a cometer um suicídio. Eu
só não enlouqueci, como as pessoas falaram que eu sou louca e não sou, e eu tenho plena consciência disso, pelo apoio da minha família e de muitos amigos que estão do meu lado. Então, meu conselho enquanto professora, enquanto amiga, é que nós possamos falar dos nossos problemas para as pessoas, as quais nós confiamos, desse sentimento, essa dor que acomete o coração da gente, que a gente não sabe de onde que sai, essa vontade imensa de só ficar na cama algumas vezes, ou uma vontade imensa de ódio, de raiva, tudo isso acomete a gente. E acreditar que nós temos que procurar ajuda. É falar e procurar ajuda, fazer terapia. Hoje eu faço, com plena consciência. Por que a gente precisa falar, precisa do apoio da família? Porque nesses processos de transtornos mentais, a gente tem altos e baixos. E às vezes quando a gente está lá caindo um pouco, aparecem as pessoas para nos ajudar. Então, no dia de hoje, o meu depoimento é para isso. Que nós saibamos identificar as pessoas que passam por esse processo, que estejam ou com problema de depressão, ou alguém também que teve uma perda muito grande, ou na sua família de um ente muito querido, e de repente ela não consegue lidar com essa dor, ela pode ter um pensamento suicida. Alguém que esteja passando por uma doença muito grave, nem todo mundo consegue conceber o diagnóstico de uma doença grave, terminal, um acidente, uma lesão. Tem pessoas que têm essa dificuldade. Então você, enquanto familiar, enquanto amigo, quando perceber, porque você vai perceber, se você é amigo de verdade, você é família, você vai perceber algum comportamento estranho nas pessoas que te rodeiam. Converse com o familiar, oriente essa pessoa, se você perceber que ela está relutante, porque às vezes a gente tem essa dificuldade de entender, de conceber que está com algum problema de saúde mental. Nós temos esse problema. Eu demorei tempos para entender o que eu tinha, que eu posso tratar e conviver com isso. E que quando está difícil, vou procurar meu psiquiatra, vou procurar minha psicóloga. E aproveito e agradeço aqui muito a minha psicóloga Liviane Vieira, meu psiquiatra, doutor André, que muito tem me ajudado ao longo desses tempos. Vários psiquiatras eu passei por eles. No momento eu estou com o doutor André. E que vem me acolhendo, me ouvindo, puxando a minha orelha, né? Que a gente que tem esses transtornos, às vezes tem dificuldade de ouvir a verdade também, né? No sentido de que, puxando a orelha não é brigar, que eu falo para vocês, no sentido de que é necessário tomar medicação, que é necessário conversar, que é necessário fazer uma caminhada, que é necessário distrair, que é necessário conversar. Então, se você está com um sentimento aí de que não dá conta, que você vai morrer, que você não é feliz, converse com alguém, procura um psicólogo, vai no CAPES, vai no seu PSF, conversa com o seu médico, ele vai te orientar e te dar o caminho certo. Eu desejo luz para vocês. Que Deus abençoe todos vocês, seus familiares, ou algum de vocês, ou algum amigo que passa por algum problema do tipo. Que Deus ilumine a cada um de vocês. Beijos e falo. Cada dia para mim é um dia vencido. É uma luta. Mas isso não me impede de ser feliz. Isso não me impede de acreditar em Deus. Então, o meu acreditar em Deus e a vontade de melhorar me trouxe até aqui ao longo desses 10 anos. Com uma família maravilhosa, com uma filha maravilhosa e que eu amo. Com amigos maravilhosos, com uma comunidade a qual eu faço parte, de uma comunidade religiosa, se vocês puderem fazer isso, ajuda muito. Eu sou cristã, católica, não importa a sua religião, mas que você faça parte de uma comunidade religiosa. Isso vai te ajudar muito. Você acreditar num ser supremo, no Deus todo-poderoso que vai te ajudar. Mas não é só acreditar na comunidade religiosa e abandonar o seu tratamento. Vamos unir as duas coisas. Beijos de luz e um bom sábado.